Oi, eu sou a Gabi Almeto, escritora de fantasia e leitora voraz. E hoje eu vou me expor. Hoje eu vou listar pra vocês os piores, os mais estranhos monster romance que eu já li. Alguns eu nem citei aqui no canal de tão ruim que eram, outros eu acabei citando. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre eles, vai ter link aqui embaixo, mesmo que eu não indique nenhum pra vocês. Exceto um eu vou indicar porque é legal a história. Tá ali no Vale da Estranheza? Sim, mas a história é legal. E uma curiosidade, gente, esse foi um vídeo que, em teoria, eu já gravei. Ele tá aqui, ó, o roteiro há meses. Porque em algum feriado eu gravei ele, mas a hora que eu levantei e fui ver, ele não estava gravado. Não apertei para gravar, porque o meu celular, assim que você termina de uma gravação, você precisa de um tempinho pra começar de novo. E se você faz isso 2 vezes, ele não grava. Eu descobri isso da pior forma possível, agora eu gravo na frente do espelho. E aí eu tô vendo aqui, ó. Mas sem mais enrolações, vamos à primeira história. Essa apareceu aqui no canal, tá? Eu deixei as mais obscuras, as que eu fingi que eu nunca li no final. Mas é A Princesa e os Orcs? Não era 7 Orcs? Da Samila Pereira. Posso ter colocado o nome errado. E aqui essa história é basicamente um reconto da Branca de Neve, onde, em vez de ter anões, tem orcs. Aí você fala, interessante, correto, Gabriele? Correto, só tem um problema. Ou vários. Personagem raso que você não lembra de ninguém. Mas só, tudo mal escrito, tudo mal construído. Enredo. Não tem enredo. A narrativa até que legalzinha, ela é bem fluida, ela é rasa, mas ela é fluida. E o Roche é legal. Ele é um Aranha Reverso, então eu tava bem na fase de Aranha Reverso. Ai, aliás, acabou um pouquinho, né? Tem que procurar mais, eu gostava bastante. Uma das minhas autoras favoritas parou de lançar livro. Ela era a que mais lançava. E o último que eu li, que era de Aranha Reverso, era meio ruim. Voltando ao assunto, gente, olhei e falei, vai ser legal, vou ler. Por que eu não parei? É ruim. Assim, o Roche é interessante, mas é muito ruim, assim, péssimo. Hot é legal, Hot é bom. Mas é péssima a história, gente, é horrível, horrível. Meu Deus, assim. Mas assim, gente, aí vocês se perguntarem por que você continuou lendo. Eu tava meio mal. Geralmente, quando eu tô meio mal, eu pego esses livros que eu sinto no meu âmago, no meu ser, que vai ser ruim. Por quê? Tô tentando me punir? Porque eu quero uma farofa mal feita? Não sei, mas eu pego. E, obviamente, todos os livros que estão nessa lista, eu li quando eu tava meio mal, exceto o próximo, que é Casei com um Homem Gato, a série Agência Prime, e, gente, da Regina Bell. Eu gosto muito dessa série. Essa é uma série que o primeiro livro eu li achando que ia ser ruim, mas acabou sendo uma das melhores séries que eu li. E por que eu não gostei, gente? Caiu no Vale da Estranheza pra mim, porque é um homem gato. Então todas as interações que eu lia, eu imaginava a minha gata. Tipo, beijei a barriga dele. Aí eu imaginava eu beijando a barriga da minha gata, fazendo tipo, pela. Não consegui. E sem falar que eu passei toda a história pensando, tipo, o que acontece se tiver catnip? E eu descobri no final. Mas tirando o Vale da Estranheza, esse é o único livro que eu indico pra vocês, porque a história é muito boa. Eu amo as histórias da agência da Regina Bell. Eu ia falar principalmente da Agência Prime, mas a minha favorita é Veridiana. Mas em seguida é essa, gente. São histórias muito boas. São histórias que ela consegue misturar aventura, um pouco de coisa política, um pouco de coisa de social. É muito legal. A única coisa que esse livro está nessa lista é que caiu no Vale da Estranheza. Não, assim, achei limites pra mim. Não gostei, não achei esquisito. Mas de resto, amei. E próximo, gente, eu também falei aqui, pelo menos o primeiro e o terceiro livro, que foi Destinada ao Centauro. Ilha do Centauro, livro 1, Bruna Catani. Eu não consigo ler. Basicamente, a história conta 3 garotas que sofreram naufrágio, foram parar numa ilha e acabaram se envolvendo com centauros. E se você aqui caiu de paraquedas nesse canal, você deve estar se perguntando como. É anatomicamente possível? E foi essa pergunta que me fez ler esse livro. Vamos apenas dizer que de vez em quando a autora fala quem precisa ser biologicamente acessível, né? Vamos apenas ignorar e deu certo. Esquisito. Porque você leu os 3 livros, Gabriele? Às vezes é bom ter uma leitura meio problemática, né? Achei estranho, achei esquisito, achei a história meio mal feita. Principalmente o terceiro livro. Nossa, eu odeio o livro que volta do início. Por quê? O primeiro livro você conta a história, o segundo ele começa praticamente no mesmo... Tipo, acabou o primeiro livro, começou o segundo, e aí o terceiro, ele volta lá pro início de tudo. Me irrita, não gosto. Cara, assim, Vale da Estranheza total. De vez em quando eu parava assim, eu ficava meio tentando visualizar a cena, e ela não vinha. Principalmente o terceiro livro, porque o terceiro livro, gente, não é é 2 centauros. Então, ao mesmo tempo. Então, às vezes eu só pensava, tipo...
A autora desistiu de tudo. Acabou. Se você quiser ler pelo Vale da Estranheza, leia. A história é muito boa? Não, mas leia. Agora, a próxima calma aí que eu vou ter que ler porque ela é longa. Reivindicada pelos Senhores da Guerra Bárbaros, um romance sobre um para-alienígena, Planeta Roubado, livro 1, da Tremaine Ross. E que a gente vai conhecer a Adele. A Adele é uma pesquisadora, ela tá buscando a cura do câncer, porque ela tem uma alta probabilidade de ter, e depois de uma explosão solar, ela acaba indo por um negócio, um planeta bárbaro, conhece 3 caras, cuja personalidade... Nome? Não me apeguei a nenhum deles. E uma das coisas que mais me irrita é que eles tratam ela como um objeto na sociedade alfa, beta e ômega. Então eles ficam chamando ela de ômega. E ela fica tipo, ai, chama meu nome. Vocês têm noção que passou um livro todo e eles não chamaram o nome dela? E quando finalmente chama, ela fala tipo, não, eu aceitei meu papel, pode me chamar de ômega. Eu falei, gente, que merda, que merda. A história, se você tirar todas as problemáticas, ela é interessante. É uma história onde aliens estão tentando roubar um planeta, mas a história é tão ruim que essa parte acaba ficando esquecida. É uma coisa tipo, ela tem que aceitar seu papel, tem aqui essa nuvem de tesão que tá acontecendo, vão ter um momento, não vão ter um momento, ela vai aceitar, ela não vai aceitar, e acaba que a história que é interessante ficou pra 4º plano. Aí eu terminei tipo, nossa, mas tem um monte, né, vou ler. Ruim, mas não é tão ruim quanto, calma aí que esse aqui eu vou ter que... The Library's Monsters, um romance monstro de areia em reverso, da Eve Newton. E aqui a gente tem uma garota que trabalha numa biblioteca e monstros começam a sair do livro. Por si só, gente, eu já imaginei que ia ser uma história super incrível. Mas não foi. Porque esses monstros começam a perseguir ela tem que fugir, é uma dinâmica muito legal. Aparecem alguns monstros que estão do lado dela, que tem que proteger ela, que são companheiros dela. Ai, Gabriela, esses personagens, eles têm uma personalidade bem trabalhada? Não. Ai, Gabriela, você lembra os nomes dele? Não. Ai, você se apegou a alguns ali? Não. Ai, eles são criaturas diferentes? Sim. Ai, eles eram diferentes entre si? A autora tentava, mas estava todo mundo no raso. E um dos grandes problemas de Aranha em Reverso é que, quando você tem um livro só, e você tem que aproximar todo mundo, acaba que a relação é uma merda. É muito mal feito, porque tem que todo mundo ter uma grande atração principal. E acaba não ficando legal. Então, um dos exemplos que isso faz de uma maneira adorável, maravilhosa, assim, muito boa, são 2 livros, que é Broken Bones, que é um livro onde o primeiro livro é só ela conhecendo eles, se aproximando deles, tentando aceitar eles, ou seja, 0 pegação. E eu adorei, porque a hora que finalmente acontece, eu já tenho uma conexão com eles. E outro também foi Rainha dos Vampiros, da Alice Fox e da outra autora que eu não lembro o nome. Por quê? Demora um pouco pra acontecer. Acontece só no finalzinho do primeiro livro, eles se pegando. Mas ela constrói tão bem que eu adorei a hora que aconteceu. Eu adorava todos. Todos eles tinham arcos próprios, todos eles tinham personalidades próprias, todos eles eram um indivíduo. Porque quando eu leio vários desses monster romances, seja esse da livraria, seja dos orcs, eu noto que eles são uma massa de ninguém. Eu não me importo com eles, eu não lembro de quem eles são. Às vezes um ou outro eu pegava, tipo, dos orcs, um era o líder, o outro era um assassino, o resto eu não lembro. Tipo, eu não me importava com nenhum deles. Mas, por exemplo, Broken Bones e Rainha dos Vampiros, eu lembrava de todos. Todos eles tinham sua característica, todos eles tinham seus conflitos, seus defeitos, seus arcos de personagem que não era apenas gostar da mocinha. Todos eles tinham personalidade diferente. Isso é incrível. E, detalhe, Rainha dos Vampiros fez algo ainda mais difícil, porque no 2º e 3º livro, ela acrescentou mais um membro a esse harém. E não ficou esquisito, ficou muito bom. Quando você pega esse livro único, eu já sei que vai ser uma merda. Mas eu li do mesmo jeito, gente. É horrível, horrível, horrível. Poderia ser tão legal, porque são monstros saindo, porque aparentemente essa personagem, ela era de um livro, e ela acabou sendo criada fora, e por algum motivo todos os monstros de livro começaram a sair, elas têm que colocar eles dentro de volta, e eu achei a história muito interessante. O conflito final é uma merda? É uma merda. Todo livro foi ela tentando entrar no livro? Foi, pra chegar lá, resolver o capítulo, resolver em parágrafos e falar, eu e meus monstros vamos viver no mundo real. Beijo. Mas nada ganha do próximo e último livro, porque esse aqui, eu refleti se eu continuava a ler. Esse, eu não sei porque eu continuei, tá? Porque vamos lá.
Esse é grande também. Aí tem uns títulos que é muito grande, né? O meu título, A Coroa Perdida, Vida e Magia, eu acho já muito grande. Sequestro para um Hospital Interestelar, um romance dark alienígena de ficção científica. Sequestro Alienígena, livro 1. Não lembro, eu não coloquei o nome do autor, acho que é P. Parker, uma coisa assim. Aí você pergunta, Gabriela, que você tá lendo? Fiz a mesma pergunta. E aqui, uma menina tentou ir de arrasta pra cima, porém ela acaba sendo salva por um alien. E essa espécie de alien, eles andam vagando pelo espaço, salvando pessoas que precisam. Eles são grandes médicos e a vida deles é salvar pessoas. Faz sentido? Não faz. Aí, ela é levada nesse hospital, mas o tratamento deles é meio... Eu não consigo descrever. É esquisito. Tem aqui um quesinho de BDSM, mas é esquisito. É uma coisa meio estranho. Gabriele, por que você leu? Pelo absurdo. No momento eu falei, meu Deus. Tem continuação? Tem continuação. Você leu? Eu falei, não, eu não li. Gente, muito esquisito, muito problemático. Por que eu li isso? Por que eu tô expondo pra vocês que eu li isso? Esse não vai ter link não, esse vocês procuram. Esse não, esse estranho demais. E parece que todos os livros dessa pessoa tem meio que essa vibe. Ai, você lê os outros? Eu só li a sinopse e falei, não, já é o suficiente pra mim, não. É por isso que as pessoas julgam Monster Romance. Elas não vão ler Agência Prime bonitinho. Não vão ler o livro da Thaís Lopes. Não, elas vão ler esses esquisitos. Aí, obviamente, elas vão falar, essas pessoas são perturbadas. Não, elas não lêem os normal. Elas lêem só os estranhos. E tem mais estranho ainda, né? Mas essa foi a minha lista. Gente, tô assim... Como esse roteiro tava há muitos meses, eu esqueci que essa história tava aí. Eu esqueci dessa história. Eu apaguei ela da minha mente. Eu deletei. Falei, não existe mais. Me conta aqui se vocês têm livros que vocês têm vergonha de terem lido. E se tem coragem, coloca o nome deles, que eu estou muito curiosa pra saber. Se você se interessou, não sei como, mas o link vai estar aqui na descrição de quase todos os livros, menos o último, eu me recuso. Esse não. Esse eu não vou colocar nem a capa. Ah, vai ter que voltar e pegar o livro. Vai me seguir nas minhas redes sociais, que eu estou sempre falando o que eu estou escrevendo, o que eu estou lendo. Geralmente que eu estou lendo livro normal, não esses esquisitos. Ah, e vai me seguir aqui, gente. Eu prometo que as próximas listas vão ser livros decentes. Eu acho que é isso. Até o próximo vídeo. Tchauzinho.